Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quarta-feira de Império, o Silviano se desculpará com o Zé Pedro, mas ainda irritado, o filho do primogênito do comendador jogará na cara do Silviano, que já disse a ele que ali não existe nenhum Zé Pedro, pois enquanto estiver com ele é Fabrício Melgaço. Nesse momento, a Lorraine, que chegará para visitar o ex-mordomo, escutará tudo atrás da porta. O Silviano afirmará que tinha o total direito de tomar as próprias decisões, já que não é empregado do Zé Pedro, nem mesmo seu capacho. O Silviano ainda jogará na cara do Fabrício Melgaço que se decidiu que o casamento era a melhor hora para acabar com a raça do pai dele, o rapaz não tem o porquê contestar. E no vídeo de hoje também veremos a Lorraine mandando José Pedro para a cadeia e o comendador dando um fim no próprio filho ao descobrir a verdade sobre o seu maior inimigo. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo e me conta de qual estado e cidade você está acompanhando. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Império, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou de ver a Marta e o comendador se beijando? Acha que o José Alfredo combina mais com a Isis ou com a Marta? E também me conta aqui embaixo nos comentários qual é o seu personagem favorito que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O José Pedro vai cortar o Silviano, justificando que o ex-mordomo deveria ao menos tê-lo consultado antes. Afinal, só entrou nessa história junto com ele com o Maurílio porque ficou acertado que comandaria tudo. O Silviano afirmará que ele e o filho estão aceitando isso, essas condições impostas pelo Zé Pedro, até que perderá a paciência com o jovem, afirmando que o Zé Pedro, Fabrício Melgaço, ou seja lá como o Mauricinho queira que se refiram a ele, nem sempre as decisões do rapaz foram corretas, principalmente aquela de roubar os 4 pedaços do diamante cor-de-rosa e depois vender. O José Pedro repreenderá novamente por ter tentado dar um fim no comendador, justamente na festa de casamento da Cristina com o Vicente, jogando na cara do Silviano que se ele fosse preso, com certeza ia entregá-lo para a polícia como seu cúmplice. O José Pedro afirmará que o Silviano ia contar que tudo de ruim que tem acontecido na família Medeiros é responsabilidade do filho primogênito do José Alfredo e que o rapaz só está agindo para se tornar o único dono da Império. O ex-mordomo rebaterá, dizendo que o Zé Pedro não o conhece, argumentando que foi ele que avisou ao rapaz do plano do comendador para colocar a Clara no poder da Império. Para irritar o José Pedro, Silviano afirmará que mesmo assim o rapaz saiu correndo para segurar a saia de sua mãe em Petrópolis. E o que aconteceu? Atropelou aquele bêbado. Na porta, a Lorraine ficará passada com tudo que acabou de ouvir, comentando que seu pobre irmão Gilberto foi vítima do crápula, sendo que o filho do Homem de Preto é o tal do Fabrício Melgaço e quer acabar com a raça do próprio pai. Assim, abalada e com muito medo, a Lorraine resolverá ir embora antes de se dar mal. Lá dentro, Silviano falará que foi o mentor do Zé Pedro e disse como ele deveria agir para se tornar o novo imperador. O Silviano afirmará que ensinou o Zé Pedro a ser fingido e falso e, quando necessário, impiedoso, o trancando naquela sauna para que ele se tornasse vítima e voltasse como herói para a família dele. E se alguma coisa não deu certo, a culpa não é dele. O José Pedro reconhecerá que ele lhe ensinou muita coisa, principalmente a não se entregar ao sentimentalismo. O Silviano se aproximará dele e dará os parabéns, afirmando que o Zé Pedro realmente aprendeu a lição. O Silviano afirmará que o rapaz foi impiedoso, fingido, mau e falso. O Zé Pedro falará que por isso até hoje ninguém descobriu que ele é o Fabrício Melgaço, concordando que o Silviano foi o seu mentor e ensinou
tudo o que tinha para fazer para destruir o seu pai, mas que mesmo assim nunca deixou de ser o chefe e continua sendo. E destruir seu pai é um direito, um privilégio dele, do qual deixará claro que não abre mão. Em uma conversa com a Maria Isis, o poderoso descobrirá que o Severo foi internado em estado grave. A mocinha ficará triste pela situação do pai e revelará que ele está com Alzheimer. O comendador ficará surpreso e dirá que pode ajudar os pais da ruiva, garantindo que está à disposição para o que ela precisar. Entretanto, a Isis será contra, explicando que prefere não pedir nada, já que o Zé não é da família. Assim, a Isis deixará claro que já está mais do que na hora dos seus pais andarem com as próprias pernas. O José Alfredo ficará desacreditado e fará um comentário desnecessário, argumentando que a família dela não tem sequer onde cair morta. Completamente chocada com o comentário indelicado do José Alfredo, em um momento tão difícil, a Isis não vai deixar isso barato e jogará na cara do comendador que não sabe se ele ainda se lembra, mas que também já foi pobre um dia, além de destacar que, igual a família dela, tem várias nesse país, jogando a realidade na lata do amante. Mesmo assim, o Zé Alfredo continuará sendo sem noção e insensível, argumentando que as pessoas pobres têm colocado cada vez mais crianças no mundo. É aí que a Isis dirá que o Zé foi uma dessas crianças, devendo olhar exatamente para onde chegou. O Todo-Poderoso cairá na real e perceberá que falou uma besteira, tratando de rapidamente se desculpar com a ruiva e admitir que não devia ter falado um absurdo desses, ainda mais que tem orgulho de suas raízes. Entretanto, o climão já estará instaurado e a ruiva terá certeza de que fez a escolha certa, pedindo um tempo para o comendador. A Bruna repetirá que não tem o que falar para a mãe e para o Maurílio, estando convicta de que vai defender os Medeiros a qualquer custo, se recusando a entregá-los mesmo que sofra as consequências por esse ato. A Daniele perceberá que a filha está irredutível e então prometerá que tomará medidas drásticas, destacando que não queria fazer isso, pois sabe que ele não vai ter a menor paciência com a Bruna, mas terá que chamar o Maurílio. Nesse momento, a Bruna ficará realmente apavorada, pois já sabe de todas as barbaridades que o vilão é capaz. Assim que chegar, o Maurílio começará a gritar com a Bruna, exigindo que a garota não o faça perder tempo e abra logo o jogo, ou mandará a mãe dela sair dali para arrastá-la pelos cabelos e colocá-la ainda naquele dia num colégio interno. A menina insistirá que não ligou para absolutamente ninguém, mas o Maurílio mandará a Bruna não o fazer perder o pouquinho de paciência que ainda lhe resta, ameaçando partir para cima da menina e dar uma lição nela. Nessa hora, para a sorte da Bruna, a campainha vai tocar e a Bruna começará a gritar por socorro, implorando que alguém a ajude, porque ele está lhe machucando. A Daniele ficará em choque com a situação, mas não conseguirá reagir, enquanto Maurílio segue tapando a boca da menina e ela vai chorar bastante. Assim, o Maurílio afirmará que é melhor eles ficarem quietinhos, se fingindo de mortos. O vilão vai continuar tapando a boca da menina e dirá para Daniele não atender de maneira alguma. Lá fora, impaciente e principalmente preocupado com a Bruna, o Zé Alfredo pedirá ao Josué que derrube a porta se for preciso, pois não permitirá que o canalha encoste um dedo sequer na Bruna. O motorista vai tirar um grampo do bolso, manejará a fechadura e abrirá, sem causar estardalhaço no local. O Maurílio ainda estará com a mão na boca da Bruna, fazendo a menina permanecer em silêncio, momento em que o Zé Alfredo exigirá que o lixo do Maurílio largue a menina, ou vai cobri-lo de pancada agora mesmo. A Marta discutirá com a Daniele e o cara de pau do Maurílio afirmará que não admite que a Marta insulte a sua noiva.
indignada com as maldades que a Bruna estará sofrendo, jogará na cara do Maurílio que ele não é ninguém para admitir coisa alguma. Nesse instante, o comendador intervirá, argumentando com o Maurílio que já lhe falou que se ele não ficar quieto, partirá a cara dele. O Zé lembrará que o Maurílio já tentou acabar com ele 2 vezes e ele deu a volta por cima. Porém, o Maurílio afirmará que na próxima o comendador de buchada de bode vai pro além. O Maurílio dirá que isso eles verão, mas não agora, porque está à disposição da justiça e justamente por isso não pode se envolver em confusões, já tratando de sair de fininho. A Daniele ameaçará chamar a polícia por invasão de domicílio, mas acabará se surpreendendo com a reação da Bruna. A menina mandará a Daniele chamar mesmo a polícia, porque a aproveitará e vai denunciar a mãe, dizendo para a polícia que a Daniele e seu amante estavam lhe maltratando. A Marta complementará dizendo que ela e o Zé Alfredo vão confirmar tudinho, deixando a megera indignada. A Daniele esbravejará, dizendo que eles sempre a odiaram, enquanto Zé argumenta que eles sabem quando é a hora de ser justos, prometendo que serão agora. O comendador pegará um talão de cheques e jogará na cara da Daniele que ela queria dinheiro, mas a megera começará a debochar dos dois, questionando se por acaso o casal tem algum, gargalhando deles. Nisso, o Zé contará que eles recuperaram todo o seu dinheiro que foi roubado pelo amante dela e a entregará um cheque, afirmando se tratar de um adiantamento e de uma garantia de que ela terá tudo o que pediu ao José Pedro, se parar de dar trela ao Maurílio e tratar bem sua filha, garantindo que esse sim será o acordo. O comendador arrancará um pelo do bigode e também entregará como garantia do acordo. Depois, o Zé dará um beijinho na Bruna, pedindo para a menina procurá-lo quando crescer, pois dará a ela um emprego lá na Império, deixando a Bruna toda feliz, apesar da Daniele permanecer ressabiada. Depois de muito pensar e procurar, finalmente José Alfredo vai saber quem é o real Fabrício Melgaço nesse capítulo de Império, trama reprisada na faixa das 9 na Globo, que já está em sua reta final. Depois de ouvir uma conversa bem acalorada entre o José Pedro e o Silviano, a Lorraine será responsável por fazer a revelação ao comendador. Junto com o marido Ismael, a fofoqueira ficará atrás da porta e ouvirá uma discussão. Eles falarão sobre destruir de vez o imperador. Durante o bate-boca, o Silviano falará que foi ele quem batizou José Pedro de Fabrício Melgaço. O vilão, por sua vez, ordenará ser chamado de Melgaço e avisará que só ele é quem vai acabar com a vida do pai. O José Pedro ficará histérico, dando diversos pitis para cima do comparsa Silviano. Após ouvir cada detalhe da conversa do Zé Pedro com Silviano, a Lorraine vai até a casa dos Medeiros procurar o comendador, acompanhada do Ismael. Assim, o encarregado do almoxarifado da Império levará a esposa para falar diretamente com o Homem de Preto e revelará que a Lorraine ouviu uma conversa atrás da porta na casa do seu pinguim. A Lorraine explicará que foi fazer uma visita porque eles pegaram amizade depois que o coitado foi expulso da mansão, além de revelar que eles estavam conversando com o filho mais velho do comendador, aquele da barbicha. A Lorraine ainda revelará que a voz do José Pedro estava alterada, tanto que nem parecia aquele rapaz tão bonzinho, pois ele deu o maior baile no seu Silviano, dizendo que ele agiu errado quando mais cedo, na festa da Cristina, tentou dar um tiro e disse que era aquele nome esquisito de Fabrício Melgaço. A Lorraine detalhará tudo tintim por tintim, revelando que o filho do Zé Alfredo disse para o seu Silviano que ele estava com um diamante cor-de-rosa escondido e que de uma coisa ele não abria mão: dar um fim no Todo-Poderoso.
O José Alfredo ficará perplexo e vai conversar com a Maria Marta, que achará a história absurda. A madame destacará que esse povo simples inventa qualquer coisa para ganhar dinheiro, tentando de todas as formas defender o filho preferido. O comendador vai até o quarto do José Pedro e encontrará Amanda, enquanto o filho estará no banho, decidindo tirar a prova. Ele ordenará que a moça abra o cofre do rapaz. Ele verá Amanda e a intimará a lhe passar a senha do cofre, mesmo com a jovem insistindo que não sabe a combinação. Aflita, a loira acabará revelando que está grávida do José Pedro. Mesmo assim, o comendador será frio, argumentando que a gravidez dela em nada para ele é a mesma coisa, caso a Amanda não vá até ali e abra aquele maldito cofre imediatamente. A Marta ouvirá toda a conversa atrás da porta, até que finalmente a Amanda falará os números do segredo do cofre. Assim que abrir, o Zé Alfredo verá os 4 pedaços de seu diamante, o chamando de My Precious. Nesse instante, se ouvirá a voz do José Pedro, que sairá do banho, e perguntará o motivo do cofre estar aberto. O José Alfredo é quem responderá, jogando na cara do filho que só foi até lá para pegar de volta o que é seu, além de perguntar se seria melhor lhe chamar de Fabrício Melgaço. A Marta ficará horrorizada, enquanto José Pedro, já sabendo que não tem mais como negar, olhará para o pai com ódio. O mau caráter responderá para o pai que, em sua santa ignorância, nunca ouviu falar na palavra regicida, é claro, mas vai fazer o favor de revelar ao José Alfredo o que ela significa, afirmando que era assim que chamavam pessoas amaldiçoadas que nos tempos das monarquias e dos impérios tinham coragem de dar cabo de um rei e assim acabavam com a tirania dele de vez. O José Alfredo cairá no choro e, após uma atitude arrogante do filho, o comendador partirá para cima dele, tentando esganá-lo na cama. O José Alfredo tratará de encarar o filho e deixará escapar algumas lágrimas, destacando que se é dele que o Zé Pedro está falando, pode garantir que aprendeu a lição errada, porque se alguém ali vai partir dessa para melhor, não será ele. Nessa hora, o Zé partirá para cima do primogênito e o agarrará pelo pescoço. O Zé Pedro tentará resistir, dará socos, mas não conseguirá afastar o pai. Assim, o comendador prometerá que vai acabar com a raça do rapaz, o chamando de maldito e filhote de chocadeira. A Amanda vai gritar, completamente desesperada, e bem nessa hora, a Marta entrará no quarto e tentará tirar o marido de cima do filho, mandando Zé não fazer uma loucura dessas. Ele a empurrará desnorteado e furioso, focando apenas em destruir o José Pedro. Ao perceber que o comendador pode eliminar o jovem bem ali em sua frente, a Marta pegará um vaso. Sem pensar 2 vezes, ela baterá com o objeto na cabeça do José Alfredo, que titubeia, cai e finalmente larga o filho. A Marta gritará para o Zé Pedro fugir e sumir dali o quanto antes, que o comendador não acorde. O crápula mau caráter de fato sairá correndo e assim que o Zé Alfredo se levantar tonto, olhará para Marta a chamando de traíra, acusando a esposa de saber esse tempo todo que esse canalha do filho dela era o Fabrício Melgaço, pois estava desde então ao lado dele. Desesperada, ela dirá que não sabia de nada. O José Alfredo vai pressionar a Marta e perguntará por qual motivo ela defendeu o jovem. É aí que a madame responderá que foi pelo fato do rapaz ser filho dela, filho do casal, e não podia de maneira alguma ver ele ser eliminado na sua frente pelo próprio pai, mas que se ele é o bandido que o Zé tanto diz que é, e parece que ele é mesmo, então deverá chamar a polícia e denunciar o Zé Pedro. Mas logo o comendador vai cortar a fala da esposa, argumentando que não quer saber nada de polícia, já que o problema
é entre o maldito do Fabrício Melgaço e ele, garantindo que esse problema o próprio comendador é quem vai resolver pessoalmente. Assim, o José Alfredo sairá às pressas do quarto, gritando pelo Josué e pedindo uma arma imediatamente. Depois de muito tempo tentando encontrar o misterioso Fabrício Melgaço, seu maior rival na vida, o José Alfredo acabará descobrindo toda a verdade e ficando com sede de vingança. O comendador estava em uma situação tão desesperada que acabou acusando muita gente que não tinha nada a ver com a situação. Agora, ele tem certeza que já sabe de tudo e ainda está mais chocado por conta de suas últimas descobertas, especificamente sobre o filho José Pedro. Em uma conversa com o João Lucas, ele abrirá o jogo e revelará quem é o vilão que ele tanto procurava, admitindo se tratar de seu filho primogênito. A princípio, o João Lucas custará acreditar que o pai está falando sério, já que ele contou que o José Pedro é quem está por trás de tudo. Porém, o comendador começará a gritar revoltado e com os olhos cheios de lágrimas. Afirmará que é o Zé Pedro sim, pois foi ele, dentro de sua casa, morando com ele e sua família, que queria acabar com sua vida. O João Lucas fará de tudo para defender o irmão, dizendo que sabe que o pai achou os pedaços do diamante cor-de-rosa lá no cofre do Zé Pedro, mas que não significa o que ele pensa. É aí que o José Alfredo revelará que tem outras provas, porque o Zé Pedro olhou na cara dele e confirmou com aquela cara de pau que é o Fabrício Melgaço. Assim, o comendador destacará saber que é difícil para ele e para todo mundo que o José Pedro está por trás disso tudo, mas que infelizmente é a mais pura e cruel realidade, motivo pelo qual ele pegará a arma do Josué e começará uma baita caçada sobre o paradeiro do José Pedro. E aí, pessoal, você acha que o José Alfredo tem que dar um fim no filho José Pedro? Sim ou não? Acha que a Marta agiu certo defendendo o filho? Ou deveria ter deixado o comendador acabar com ele definitivamente? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!